Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje recebemos Filipa Roseta, professora, arquiteta e antiga vereadora da Câmara de Lisboa. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Vamos a isto. Gosta de ouvir música? Sim. Costuma ouvir música? Não sei se é fã de chutes e pontapés. Sim. Também, sim. Também. Então vamos lá. Um clássico também é sempre um clássico. Em que década foi lançado o êxito A Minha Casinha? Meu Deus, isto Já não te pergunto o ano, é Pois década. é isto, eu diria assim, década, nos anos 90, com certeza, não? 80? Foi à segunda. Como não foi assim muito claro, muito objetiva, deixámos assim. Acho que sempre sou mais jovem daquilo que sou. Ou seja, assim, dava-me aqui a mim própria mais 10 anos se tivesse sido nos anos 90. Na Câmara de Lisboa, a Filipa Roseta tinha o pelouro da habitação. São vários os problemas nesta área. Um deles é o das rendas, que continuam a subir. O mercado resolve isto sozinho ou o Estado tem de intervir mais, impor limites, criar regras? Tem que ser uma mistura das duas coisas. Portanto, tem que haver um balanço e um bom senso. É um mercado que não se resolve sozinho e acho que isto até é mais ou menos unânime entre todos os partidos, todo o espaço político. Portanto, toda a gente percebe de uma ponta à outra que o mercado sozinho não vai resolver. Mas também toda a gente, agora já nem toda a gente percebe que não pode ser só o público. Portanto, aí é que se divide um bocadinho o espaço político, ou seja, o espaço político mais à esquerda vai dizer que só, nomeadamente o Partido Comunista, vai dizer que só o público é que tem que resolver isto. O espaço político moderado, do meio, do centro, vai dizer que tem que haver aqui um balanço entre as duas coisas, que é obviamente o que eu defendo e defendi sempre e continuarei a defender. Ou seja, obviamente o mercado tem um papel fundamental, mas o sistema da habitação só se resolve com toda a gente. Público, privado e parcerias, que isto aqui é o grande falta do nosso país e que existe em quase todo o norte da Europa e não existe cá. Portanto, esta é a ideia de que há uma parte que tem que ser feita em parceria, onde o público cede qualquer coisa, nomeadamente a propriedade, e os privados constroem, por exemplo, é uma coisa totalmente comum em tudo o que é o espaço nórdico da Europa e totalmente inexistente em Portugal. Ou seja, agora... Porque há desconfiança nesse tipo de relações com os privados. Não, é assim, as cooperativas, não é? Portanto, as cooperativas nos anos 90 foi uma coisa, aliás, a lei original é de Francisco Sá Carneiro, portanto, ou seja, as cooperativas de habitação, portanto, em que, no fundo, há uma enorme participação do Estado cedendo terreno, e uma enorme participação privada cedendo o dinheiro para a construção, foi uma coisa que nos anos 90 construíram milhares de casas no país. Portanto, nós já temos essa tradição que desapareceu completamente a partir do ano 2000. Porquê? É uma pergunta que eu me coloco a mim própria, porque não sei, desconheço, mas nos anos 90 foi uma coisa muito, portanto, na altura, a lei original, julgo que é de Francisco Sá Carneiro, mas foi na altura do Cavaco também, que foi muito feita esta coisa, telheiras toda, tem muita construção feita desta maneira. Isto é muito importante, porque aqui é que está a chave do mercado acessível. Portanto, o mercado acessível está nas parcerias entre o público e o privado. Em que não é propriamente só o mercado social, não é para quem mais precisa, que aí obviamente o público tem que ter uma força muito maior, nem é o mercado livre para quem pode tudo e mais alguma coisa. É o mercado da classe média, é mesmo preciso as parcerias para a classe média. Isso é uma falha. Nunca com fixação de tetos de rendas? Assim, nós temos fixação de tetos. A ideia de que nós não temos, as rendas têm limites para as atualizações, portanto o próprio mercado é bastante regulado, portanto não é nunca de uma maneira geral. Nunca de uma maneira geral. Isto aqui correu muito mal em Berlim, que é a cidade que fez isto, não é? Que tentou fazer isto. O que é que aconteceu? Pelo menos o que me contam de lá é que no dia a seguir já estava um mercado paralelo a funcionar de uma maneira muito eficiente. Ou seja, assim que meteram o teto de rendas, desapareceu tudo e tentaram procurar outras maneiras de funcionar. Portanto, mas a verdade é que há tetos aos aumentos de rendas, portanto, existe, isso já está, o mercado é altamente regulado. A ideia de que o nosso mercado não é regulado também não é bem assim. Só não há tetos aos novos contratos. E aí é que está o grande problema, porque são muito poucos. Portanto, o problema nem é tanto quem já está no sistema, porque esses aí estão, ou são proprietários, ou têm contratos que têm limites aos aumentos, etc., esse aí também é quem entra no sistema é que está completamente... inflacionado. Numa lógica completamente diferente. Isto é muito grave, porque tipicamente quem entra são os mais novos. Portanto, estamos aqui a pôr toda uma geração a entrar numa fase completamente
Deveria ou poderia haver algum tipo de intervenção do Estado para regulação desses contratos especificamente, ou dando vantagens fiscais aos proprietários? Já há muitas vantagens fiscais, agora com esta questão dos 10% do IRS, não é, que já vai contar para o 26, e sim, eu concordo que tem que haver um choque fiscal para ver se conseguimos que os contratos não subam tanto. Mas eu volto ao meu ponto inicial, que vou dizer 50 mil vezes até ao fim dos minutos. Como já disse, 50 mil vezes desde 2017, quando tive mais intervenções. A chave do nosso país é a propriedade pública do Estado, que não está a ser aproveitada para este fim, que é imensa. O maior proprietário que não está a utilizar a sua propriedade é o Estado. E as pessoas têm que ter esta consciência. E muitas vezes nem sabe o que tem. Muitas vezes nem sabe o que tem, mas às vezes até sabe. No caso de Lisboa até já se sabe, e há um plano, a Carta Municipal de Habitação, que se desenvolveu nos últimos 4 anos, foi realmente a mapear esta propriedade, a quantificar e a dizer o que é que era preciso fazer para ela vir para fora. E está a ser feito. Mas quer dizer, acho que é uma consciência que toda a gente tem que ter. O maior proprietário que não está a pôr os seus produtos no mercado é o Estado. Só para termos esta consciência tem que ficar muito clara. Portanto, qualquer coisa, no caso de Lisboa, no Conselho de Lisboa, que está uma pressão brutal no Conselho de Lisboa, nós temos qualquer coisa como 30 mil habitações que podem ser feitas em propriedade que não está ainda por desenvolver. Destas 30 mil, 15 mil são públicas. É metade. Portanto, não há nenhum proprietário que possa, de uma maneira tão eficiente e tão rápida, intervir no mercado como o próprio Estado. Por isso é que eu acho que não tem feito. É assim, tem feito com alguma lentidão. E a única maneira para ser mais rápido é fazer estas parcerias. Essa é que é a solução. Portanto, a solução é cooperativas, parcerias, cooperativas de habitação. As pessoas estão um bocado traumatizadas com este conceito de cooperativa porque associam-no a coisas que não são verdade, não é? Portanto, mas lá está, basta lembrarem-se que é Francisco Sá Carneiro que faz a lei das cooperativas. Não é preciso cá papões de dizer que as cooperativas são uma carga ideológica. Não é uma carga ideológica à palavra. Eu já disse aos promotores, se vocês não olharem para a palavra e perceberem o que é que isto é, vão ver que é uma parceria. É uma parceria, para todos os efeitos, é uma parceria. Mas isto é... Filipe Roseta, vamos avançar para a segunda pergunta. Certo. Tem que ver com Lisboa e com a história de Lisboa. Pode ser uma pergunta difícil, agora de aqui dependendo. Ui. Sendo arquiteta... Os chutes deram-lhe 5 pontos. Agora, ali... Na reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, houve 3 principais responsáveis técnicos. Sim. Os engenheiros militares Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. Mas o supervisor era o engenheiro Mor do Reino. Como é que se chamava? Quem é que era o supervisor? Quer dizer que eu não vou saber isto e vou falhar que completamente. Respondia para aí ao Marquês de Pombal, não? Respondia ao Marquês de Pombal. Carlos Mardel, deixa-me lá ver. Eugénio dos Santos, Carlos Mardel. Normalmente parece saído de um livro do Bessa de Queiroz. Pois é. Eu acho que vou falhar e vocês vão me envergonhar porque não, vão esta porque... Não, mas está, vocês é que a minha tese do doutoramento fala sobre isto. Não devia ter dito. Só tem a infelicidade de ser de 2008, portanto já foi quase há 20 então, anos. Mas peço ajuda, Filipe. Eugénio dos Santos, Carlos Mardel e Manel da Maia. Está certo, muito bem. Pronto, agora às vezes dizendo... Daí a ligação também ao essa, não é? E dizendo os nomes, pois os três, normalmente... é isso, veio juntos. Pronto, está bem. Bem, a reconstrução de Lisboa foi já há muitos séculos. Atualmente, Lisboa é uma cidade agradável para se viver ou é uma cidade cada vez mais agradável para os turistas e quase um inferno para quem vive? Não. Lisboa é uma cidade magnífica. Isto é a grande coisa, não é? Uma cidade magnífica. Aliás, as pessoas querem vir para cá porque é uma cidade magnífica para se viver. E é mesmo quem vive em Lisboa, quem tem esse privilégio. Por isso é que a cidade está com tanta atração, não há? As pessoas não querem vir para cá porque isto é péssimo. Querem vir para cá porque isto é ótimo. E até porque, obviamente, as pessoas, o clima, mas também a escala. Portanto, tem uma escala simpática de uma cidade que não é Nova Iorque, nem é uma cidade muito pequenina, ou seja, está ali com uma escala metropolitana simpática, um clima fantástico e pessoas maravilhosas. Uma cidade jeitozinha. Não tem um bocadinho de lixo a mais. Ouçam, isto é assim. Foi o grande tema da campanha eleitoral. Foi o grande tema, mas eu acho que isto aí é uma questão operativa, não é? Portanto, ou seja, tem que se resolver, ponto, não é? Não, já ouvi alguns que isso não pode ser um tema de campanha, é uma coisa que tem que se resolver. Agora, isso não é o tema da cidade, não é? Portanto, ou seja, eu também já vivi em Londres e, portanto, Londres, em termos de lixo, é um caos. Portanto, ou seja, eu não estou aqui a desculpar, e obviamente tem que se resolver, mas não é isso que classifica uma cidade, não é? Portanto, ou seja, isso tem que se resolver. E aí também, é assim, depende um bocadinho das zonas, depende um bocadinho dos casos.
há aqui umas guerras que vocês viram na campanha, mas é assim, isso não pode ser o grande tema, isso é uma coisa operativa e tem que se resolver. E não é difícil ser peão em Lisboa? Porque a cidade tem são sete colinas, não é? Uma cidade, a própria topografia às vezes é complicada, mas é uma cidade inclinadíssima, portanto eu percebo que as pessoas tenham esta coisa dos passeios, de ter o posto-a-meio que é difícil os carrinhos de bebés. O mobiliário urbano não invadiu demasiado os O passeios. mobiliário, pois é assim, não é invadiu, a cidade era pequenita. Se a pessoa vai ali ao bairro Alto, que é o primeiro plano da cidade, o que é que a pessoa vai fazer? As ruas são estreitas. Não é uma cidade com séculos de história, não está desenhada para as comunidades, para as nossas comunidades, as nossas cómodas, aquilo que nós temos ao conforto de 2026, não foi desenhada para isso. E, portanto, há sítios que vai ser sempre difícil ajustar às regras de acessibilidade do Decreto-Lei da mobilidade condicionada, porque a cidade não permite. Agora, pode haver mais bom senso, obviamente, na implantação dos postos, isto é um clássico, cada vez que a pessoa vai a pôr qualquer coisa no passeio tem que pensar um bocadinho, mas não podemos estar à espera de ter passeios de 2,5 metros como as cidades americanas, que têm espaço para tudo e mais alguma coisa desde o dia em que foram desenhadas. Portanto, há coisas que têm séculos e séculos, não foi desenhado para ter passeios de 2,5 metros, não é esta... Mas nós conseguimos, com bom senso, chegar lá e eu acho que tudo se consegue se a pessoa tiver bom senso e sem perder a identidade da cidade, que vai ser sempre esta pequena escala, vai ter sempre a calçada que é uma chatice para a mobilidade, mas que é linda e é o nosso património, e é o nosso património, é uma coisa magnífica. Claro. Portanto, ficou alguma coisa por concluir na sua variação? Gostava de ter ficado mais um bocadinho. É assim, eu estou muito confortável eu acho que eu estou sempre a tentar transformar o território, seja de que maneira for. Portanto, eu agora continuo a transformar o território, estou muito feliz de ter voltado agora à investigação, à carreira académica e à arquitetura, porque continua a ser transformação de território. Eu sou sempre a mesma pessoa, sempre a tentar transformar o território, seja de que maneira for. Como arquiteta, como professora, como investigadora, como estou sempre a transformar, como vereadora, como o que for. Portanto, a minha coisa é transformar o território. E isso continua. E agora acho que na faculdade é muito interessante porque a arquitetura, como tudo mais, está a ter uma alteração brutal com a inteligência artificial. E já lá vamos então. E, portanto, estou muito animada com isso. Vamos a isso então. Terceira pergunta. Vamos então. Não. Em 10 pontos, está a fazer o pleno até agora. Esta é fácil, não é? Para arquitetos. Para uma arquiteta é muito fácil. Quantos arquitetos portugueses já conquistaram o prémio Pritzker? São dois, está bem. Uma espécie de Nobel da Arquitetura. Sim. São dois, Álvaro Cisa Vieira e Eduardo Souto Moura, estão em 92 e 2011, respectivamente. Agora vou fazer uma pergunta que parte de dois pressupostos. Um é que temos boa arquitetura e bons arquitetos, e outro é que temos mau ordenamento do território. Não sei se concorda com os dois pressupostos. A questão é como é que uma coisa leva à outra. Pois eu não diria só que eu acho que temos boa arquitetura, mas também temos má arquitetura. Nem toda a arquitetura é boa. Claro. Portanto, ou seja, então o planeamento é igual. Nem todo o planeamento é bom, mas também temos bom planeamento. Quando nós estamos aqui em Alvalade, nunca podemos dizer que não temos bom planeamento, que este é Faria da Costa, este projeto, meados do século XX, é dos melhores que há de todo sempre, quer dizer, é tipo Baixa Pombalina, Alvalade. Ou seja, como estávamos a falar da Baixa, é um plano espetacular. Portanto, é uma coisa que é o Faria da Costa. Está bem desenhado, bem integrado, é a cidade dos 15 minutos que agora se fala tanto, feita aqui. Portanto, há não sei quando, antes do senhor da cidade dos 15 minutos ter sequer nascido. Muito mais depois disto, depois desta experiência, eu acho não é? Que o que aconteceu é que há um desequilíbrio. O problema principal é que perdemos capacidade de execução. Eu acho que é isto. Não perdemos nem conhecimento de planeamento, nem técnicos. A capacidade de execução é que deixou de ser eficaz e, portanto, isso é que nós deve-nos levar a refletir porque é que nós não temos capacidade de executar cidades como este bairro magnífico onde nós estamos hoje. E tem muito a ver com cargas burocráticas associadas portanto, é mais o sistema. Falta de vontade política e de capacidade política de executar, portanto, também existe. Eu acho que não é o planeamento que desapareceu e nós não temos mau planeamento, nós temos falta de capacidade de execução. Porque nós temos muita formação de planeamento, muita gente que sabe pensar bem cidades, muita gente que pensa cidades mesmo lá na faculdade. Houve uns professores que fizeram os planos para Timor, quer dizer, que pensa para o mundo inteiro. Agora aqui falta capacidade de execução. É o nosso grande problema, capacidade de execução. Fazer. Get it done. Muito bem. Isto está a correr muito bem. 15 pontos. 15 pontos. E esta também me parece muito simples, Filipe Roseta. Sabe qual é que é o apelido mais comum em Portugal? Santos Silva. Ou é Santos ou é Silva? Não. Então, Agora, então tem que escolher. Santos? Silva? Santos Silva não é? Um dos dois. É um dos dois. Vamos para o Santos.
Não. É o segundo. Santos é o segundo. Era O Silva é mais, sendo que os nomes depois estão combinados, os apelidos, não é? Ninguém tem só um apelido, eles repetem-se muito, mas o Silva, de acordo com dados, isto para ser rigoroso, dados de 2023 da Sociedade Portuguesa de Informação Económica, cerca de 9% dos portugueses têm Silva no apelido. A Filipa tem Roseta e isso pesa ou ajuda ou aborrece-a? É maravilhoso, não tenho problema nenhum com isso e gosto muito até porque, por várias razões, para já porque tenho imenso orgulho na herança dos meus pais, portanto que é um mesmo belíssimo orgulho. Não pensamos da mesma maneira, todos, mas temos muitos pontos comuns. E acima de tudo são pessoas excepcionais, portanto é sempre maravilhoso a pessoa conseguir passar a vida toda a assistir a pessoas excepcionais que se dedicam a causas incríveis e que dão a vida pelos outros, não é? Portanto, mas também é uma responsabilidade. Ou seja, quando estava a formar, a desenvolver a sua personalidade e a fazer as suas opções também para o seu futuro, pesava isso, tinha um peso, expectativas? Na verdade, sério, porque tem uma vantagem enorme, porque apesar de ter aqui a enorme vantagem, apesar de tudo, o meu pai e a minha mãe têm pensamentos diferentes, o que para mim foi uma enorme vantagem, porque aprendi a fazer a média. Nós assistimos a isso ao longo da carreira política deles. É maravilhoso, ou seja, ao longo da carreira política deles foram-se divergindo, e aliás eles estavam mais juntos até quando eu era mais pequena, portanto não tinha tanta consciência, eu andei no pré, mas tinha 2 anos, não é? Eu aí admito que não tenho entrado nada. Aliás, eles partilharam, já agora, para quem não se lembra, partilharam o mesmo partido, PSD. Sim, depois a sua mãe conheceram-se na JUC, na Juventude exatamente. Universitária Católica, portanto, contra o regime, os dois, muito pensamento católico, os dois, foi esta a junção, portanto, o pai era líder, porque é que eu digo sempre, eles são Jotas, eu sou filha de Jotas, não tenho dificuldade nenhuma. Juventude Universitária Católica. Portanto, o pai era dirigente universitário e a mãe era dirigente do liceu, portanto, ou seja, mas estavam completamente unidos nesta luta contra os direitos das pessoas e associados à Igreja, portanto, foi este o princípio. E depois, à medida que eles foram divergindo, foi quando eu fui tomando consciência. Eu acho que isto até foi muito útil, porque eu conseguia ver os dois lados e fazer o que é que estava certo. Eu tenho muito essa coisa de fazer pontos. E é a minha maneira de ser. Eu gosto de ouvir e ver o que é que realmente funciona. E, portanto, é ouvir toda a gente, ouvir toda a gente e aprende-se isso. Portanto, a mim eu acho que até foi uma riqueza e aqui não um papel problema. de conciliadora, quase. Ou seja, porque fiquei assim, porque, ou seja, estava muito habituada em casa a ouvir as duas opiniões e a fazer a minha opinião das duas. Portanto, e ouviu muitas vezes dizer, está a seguir a carreira da mãe. Sim, mas sem problema nenhum, a sério, mas não tenho mesmo, porque talvez como não tenho outra realidade, não tenho mesmo esse problema, não é um problema. Depois eu acho que é um nome maravilhoso, porque também é o nome da Pedra da Roseta, que é uma pedra que faz a tradução entre várias línguas. E, portanto, eu digo sempre aos estrangeiros, às vezes, os chineses, então, que os nomes dos chineses têm significados, não é? Portanto, às vezes eu estou com eles e digo, olha, o meu nome significa tradução. Portanto, eu faço a tradução entre várias realidades. E logo aí também faz uma ponte. E faço uma ponte, sim. Estava a falar, Filipa Roseta, da questão do pensamento católico. É católica, Filipa Roseta? Sou. O catolicismo está presente, o pensamento também, a doutrina social da Igreja, tudo isso está muito presente. Então tem tudo a ver com a última pergunta, que... Está a correr tão bem. Está, e vamos ver se sabe esta resposta. De que cidade norte-americana é natural o Papa Leão XIV? Não sei qual é que é a cidade. Ou Francis Prevost. Sim, eu sei. Qual é que é a cidade? Qual é que é a cidade? Podemos dar ajuda. Falou-se muito disso agora. Eu sei, tem-se falado muito do debate entre ele e o Trump, não é? Mas a cidade, qual é que é a cidade? Trump é de Nova Iorque. Trump é de Nova Iorque, até por aí. E ele é também da mesma cidade? É perto? Não, nem perto. Uma ajuda, então. Vamos lá. Detroit, Nova Iorque ou Chicago? Chicago. Está certo. Uma certa rivalidade. E a pergunta é como é que olha para esta tensão entre Donald Trump, o presidente norte-americano, e o Papa, o primeiro Papa norte-americano. Pois não, é lamentável. O que é que a pessoa vai fazer? É obviamente lamentável, não é? Portanto, ou seja, eu sou conciliadora, não é? Estou a tentar sempre ver o outro lado e também o próprio lado do Donald Trump, não é? Eu não tenho aquela coisa, ele é maluco e acabou, não é? Portanto, ou seja, porque à partida é um bocado, quando se mete como Jesus, à partida é aquela tentação é a pessoa dizer o senhor não está bem da cabeça, não é? Pronto, o que é que a pessoa vai fazer? Mas, e estar a dizer que o Papa não pode falar de política, isto não tem sentido. Agora, por acaso estava a falar com o meu pai sobre isso e vou porque às vezes falo muito com o meu pai sobre isso e falei precisamente sobre isso e estávamos a falar sobre a ideia de que, portanto, os ditadores têm um bocadinho esta tendência de insultar os Papas, não sei porquê. Portanto, a Igreja Católica tem conseguido sempre ser um contrabalanço quando há um aumento de poder muito forte. E obviamente Trump não é um ditador, porque obviamente a América jamais será uma ditadura, mas estas figuras autocráticas, portanto, que têm um bocado a mania, que são mais do que o sistema,
tem um bocado a coisa de se meter a dizer mal dos papas. Isto na história da humanidade não é a primeira nem será a última vez, porque sentem que podem estar de alguma maneira e eu acho que ele teve esta tentação, não é? Porque quando estas pessoas que lá está, acham que estão acima do sistema, começam a imaginar-se como figuras acima do sistema, fazem esta comparação, e eu acho que é isto que lhes está a passar pela cabeça. Eu sou totalmente pró-americana e tenho que dizer, fiz a escola americana, o liceu americano, no sentido em que do sistema, da ideia daquele país. Isto é importante. Eu tenho uma enorme admiração pela ideia daquele país, por um país que defenda que cada pessoa pode ser aquilo que quiser. E isso é uma coisa muito forte. E, portanto, eu tenho, mesmo com o Trump, com as maluqueiras todas que ele diz, eu tenho que acreditar que o sistema resolve. Eu lembro-me, vocês recordam-se, quando ele disse que saía dos Acordos de Paris ainda no anterior mandato, nós tivemos logo o Bloomberg a dizer, mas os Estados cumprem. Porque a América tem esta força. O presidente é apenas um entre muitos. Ele pode dizer o que quiser porque os Estados cumprem. A Califórnia é o 8º país mais rico do mundo. É só a Califórnia sozinha que cumpriu as metas de Paris sem o presidente. Mas como é que o mundo vai sair disto? Vai sair, mudou muito. Eu acredito muito que os Estados Unidos vão conseguir, o sistema vai conseguir retificar, porque eles têm aquele checks and balances, não é, no sistema, e eu acredito muito que o sistema vai retificar. É óbvio. Mas nunca que estiveram, esse sistema nunca esteve sob tanta pressão vinda da Casa Branca. Sim, mas lá está, eles têm a questão, por isso é que a propriedade privada é tão importante, e aqui até a história vai fazer esse teste, não é? Portanto, eles, como a propriedade privada é muito forte lá, nunca um ditador se consegue sobrepor a toda a gente, comparando com países como a Rússia, não é? Portanto, ou seja, quando o Estado consegue usurpar a propriedade privada, consegue ter o poder sobre tudo e sobre todos, não é? Nos Estados Unidos isso é impensável. Portanto, há pessoas tão ricas que conseguem cumprir quando o Estado falha. Ou seja, por exemplo, que tirou os direitos das mulheres de reprodução, não sei o quê. Houve logo uma, já não sei se foi a do Google, houve logo uma mulher riquíssima que disse, eu pago. Eles substituem-se ao Estado por natureza, porque há fortunas muito grandes que conseguem fazer esse balanço. Ou seja, não vão nunca ouvir de mim, apesar do Trump estar completamente perdido, pronto, perdeu-se, não sei o que é que aconteceu, acho que isto é normal, não é? Isso é um bom católico, não se pode... É claro que o Papa tem que dizer que não pode haver guerra, não? Isto é a coisa mais normal. Tem de apelar à paz, mundo, quer dizer, isto quer dizer... mas eu acho que lá está, é o Papa a ser Papa, a tentação dele é ele quer estar nesse confronto com o Papa, mas como todas as figuras autocráticas da história fizeram, querem estar, portanto ele está a tentar ser maior do que o sistema. Agora, a minha pergunta é se o sistema vai ou não vai conseguir retificar e tirar-lhe esta vontade. E eu acho que sim, porque estamos a falar dos Estados Unidos. Não é? Estamos a falar do primeiro país. Portanto, o George Washington foi a primeira pessoa que se afastou do poder. Não é mesmo quando cá, não é? Na Europa, não é? Napoleão, depois da Revolução, vai ser imperador, não é? Nos Estados Unidos, não. George Washington podia ter ficado imperador e é a primeira pessoa que conscientemente se afasta do poder quando toda a gente queria que ele ficasse. Isto é uma coisa fundamental na história da humanidade. Portanto, era uma pessoa que toda a gente queria que ele continuasse. Ele disse, para o sistema sobreviver, eu tenho que me afastar. Estamos a falar deste mesmo país e eu não acredito nem por um segundo que este país deixe de ser assim. Não acredito por um segundo, mas enfim, eu acho que o Trump não vai conseguir destruir os Estados Unidos da América. Não vai. A ideia não é o país, obviamente, é a ideia daquele país, o sonho americano, etc. Tendo dito isto, o sonho europeu também é muito importante, ou seja, e é diferente e é muito importante e nós temos de defender o sonho europeu, mas temos que saber onde é que nós estamos, não é? Onde é que está a nossa empatia. Outra vez a fazer pontes. E a nossa ponte tem que ser com um país que conseguiu, pela primeira vez na história da humanidade, ter um líder que se afastava porque se ele ficasse o sistema não sobrevivia além dele próprio. E, portanto, vamos ver. Filipe Roseta. Sim, conseguiu 17 pontos. Foi a média desta semana. Foi. 15, 17, 16, 17. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi bastante a média. Um bom dia para si. Obrigada. Obrigado.